Em João 3, um certo homem chamado Nicodemos vai ter a noite com Jesus, escondidinho. Ele era príncipe dos judeus, para perguntar para ele, porque ele creu que Jesus era o mestre, por causa dos milagres que Jesus fazia, os sinais. E ele perguntou: mestre, como vou fazer para entrar no céu, para herdar a vida eterna? Qual a resposta de Jesus? Ele disse: a menos que você nasça de novo, não poderá ver o reino de Deus. E ele não entendeu. Por que ele não entendeu? E Jesus até disse para ele: nossa, mas você sendo príncipe dos judeus não sabe essas coisas. Porque aquele que é nascido da carne é carne, não pode entender as coisas espirituais. E é por isso que muita gente não consegue entender, até mesmo alguma coisa que lê na Bíblia. Porque quando você olha com os olhos carnais, você vê algo diferente daquilo que você vê com os olhos espirituais. Mas Jesus disse para ele: a menos que você nasça de novo, você vai poder ver o reino de Deus. Mas ele disse: mas como eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, como eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? E o Senhor Jesus disse para ele: a menos que você nasça da água e do Espírito. Então, para entrar no céu, é preciso nascer de novo. E para nascer de novo, você precisa primeiro crer. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Muitas vezes você nem conhece a palavra de Deus, mas o Senhor cria um caminho para você ouvir a palavra. E se você crer na palavra, entender que para entrar no céu você precisa nascer de novo. Nascer de novo significa deixar tudo para trás, ser sepultado no batismo com Jesus, para que você possa ressuscitar com Ele. E a partir do momento que você se arrepender e deixar todo o teu eu, os teus pecados para trás, porque todo pecado é morte espiritual. O salário do pecado é a morte. E o Senhor Jesus quer que o ser humano deixe o pecado, se arrependa e venha viver uma vida espiritual com Deus, para também poder um dia ter uma vida eterna com Jesus, porque Ele foi preparar os lugares e um dia Ele voltará para buscar os seus. E mesmo assim, enquanto Ele não volta de uma forma literal, todos os dias pessoas estão indo embora, estão partindo dessa terra e nós não sabemos o nosso dia. A nossa vida aqui ela é tão incerta, né? A nossa vida ela é passageira. Não adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta. Porque mesmo que o homem conquiste tudo, um dia ele vai morrer aqui nessa terra. E do outro lado, ele vai ter um outro destino. E o seu destino, ele tem que ser decidido ainda aqui, em vida. Porque após a morte não há mais o que fazer. Não adianta mais nada. Hoje você precisa crer na palavra e olhar para esse mundo e ver que esse mundo está desabando em pecado, em prostituição, em malícia, em contenda, em morte, em tudo de ruim que o pecado está trazendo para a terra. Porque Jesus, o Senhor Deus, Ele destruiu 2 cidades por causa do pecado daquelas cidades. O Senhor não tolera o pecado, mas Ele quer que o pecador se arrependa e deixe o pecado, que ele venha se arrepender, se reconciliar com Deus e não viver uma vida mundana em pecado, em adultério, em prostituição, em mentira, em engano. Uma vida com Deus, longe dos espíritos malignos que não pode mais tocar naqueles que têm o Espírito de Deus. Enquanto você estiver guardando a palavra de Deus e vivendo para Deus, negando a si mesmo, porque o próprio Jesus disse: quem quiser vir e me seguir, tem que negar a si mesmo, renunciar a si próprio, renunciar aos seus desejos, às suas vontades.
e fazer a vontade do Senhor, porque as nossas vontades nos levam ao pecado, as nossas vontades nos levam à morte. A morte que o Senhor fala é espiritual. Se você quiser ter uma vida eterna com Deus, você precisa conhecer a palavra, se arrepender, ser batizado. E não só isso, você viver todos os dias uma vida buscando a cada dia melhorar na presença de Deus, cada dia mais buscar o céu, o Senhor. E Deus nos dá a mão e nos ajuda, porque isso é impossível para nós. Sozinho nós não podemos fazer nada, mas com Deus Ele nos ajuda a vencer o mal, o pecado, as tentações. Ele nos avisa, Ele fala conosco, Ele cumpre as suas promessas. E nós somos muito felizes de viver uma vida com Deus longe de toda a imundícia do pecado. O pecado traz a maldição para a sua vida. Muitas vezes a pessoa nem entende porque vive tanta coisa terrível. O vazio, a tristeza, pode ter tudo, mas sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos andar com Deus. E um dia herdar uma vida verdadeira, porque essa aqui é passageira e ela está passando a cada segundo. Neste momento que nós falamos aqui, a nossa vida está chegando cada dia, a cada momento mais perto do fim. Nós não sabemos o dia do nosso fim. Então hoje você tem nesse momento a oportunidade de buscar conhecer a palavra, para que você possa entender que é preciso deixar o pecado, que é preciso você renunciar a tudo, porque teve um que disse para o Senhor Jesus: Mestre, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. E o Senhor Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Vem, não olhe para trás, começa uma vida nova, em santidade, deixa tudo. Consagra a sua vida a Deus, todo o seu andar, aonde você vai, o que você fala, o que você veste, tudo é para Deus. O que você ouve, o que você canta, é para Deus. Não é mais uma vida para o mundo, não é mais para o pecado. E assim Deus vai nos livrando dia em dia de tanta arte maligna que está nesse mundo, que está judiando do ser humano, que está escravizado no pecado, que está sendo chicoteado todo dia pelos espíritos imundos que vivem por aí. Então o Senhor tem um convite para a sua vida desde que Jesus foi pregado naquela cruz. O convite é esse: venha para a graça de Deus, abandone o mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. O Senhor quer dizer: se você vive as práticas do mundo, você é inimigo de Deus. Isso é a palavra de Deus. Muitas vezes, o que acontece é que as pessoas não lêem a palavra, só escutam alguma coisa por aí e acabam acreditando em muita coisa errada, em setas malignas que o diabo lança. Porque o diabo usou a própria palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus. E hoje ele está usando a palavra, está usando pessoas que se dizem cristãos. Está distorcendo tudo o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é renúncia. É renúncia, renunciar a si próprio. Para, como ele disse, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo falou, né? Eu deixo de viver para que Deus viva dentro de mim, para que Ele fale na minha boca. E nós vamos buscando essa comunhão com Deus todos os dias. Nós não somos perfeitos, mas Ele é perfeito. Ele vai nos preparando dia a dia para um dia nos levar para o reino da sua glória. E cada dia nós vemos seus sinais na nossa vida. Cada dia somos mais felizes servindo a Deus. E como Ele não tem prazer na morte do pecador, Ele quer que o pecador se arrependa antes da sua morte, que ele seja salvo. E através do Evangelho que o pecador pode ser salvo. Então fica esse recado de Deus para a sua vida.